Quando a gente olha, né, para a parte neurobiológica, né, no cérebro, né, né, desse contexto, né, existe já uma literatura bem grande sobre isso. Eu peguei um artigo de revisão numa revista internacional que traz sobre esse tema, né, que investigou, né, o que acontece no cérebro da pessoa quando ela sofre uma situação de racismo. E mais do que isso, pessoas que vivem uma situação de racismo estrutural, ou racismo institucional, ou racismo crônico, mais do que uma situação aguda, uma situação pontual, pessoas que vivem uma situação crônica, né, de constantes exposições à situação de discriminação racial. O que acontece no cérebro delas? Né, é interessante aqui, eu trouxe uma imagem, eu não vou aprofundar, né, porque não é o foco aqui da live, de trazer os pormenores, né, mas é que mostra, né, algumas áreas cerebrais, estão até coloridas aí, córtex pré-frontal em roxo, córtex cingulado em rosa, a amígdala está em azul, né, o hipocampo, né, que é uma região relacionada com a memória, daqui é amarelo, a ínsula, que é uma região, né, que está relacionada com a percepção da resposta afetiva também, detecção de ameaças, e algumas áreas também visuais do cérebro, elas são áreas que são bastante destacadas nesse estudo, né? E o que elas mostram? Essas áreas aqui são áreas que são relacionadas ao nosso sistema límbico, né? Em especial, são áreas que têm um funcionamento voltado para proteger nosso organismo de ameaças, né? São áreas, né, evolutivamente preparadas, né? Até uma olhada na ravinista, se eu posso pensar, são áreas evolutivamente preparadas para que você possa ter uma resposta rápida a uma situação de ameaça. É como se pensássemos que no tempo das cavernas, vamos supor, né, um ser humano em frente a um predador, a uma ameaça, né, ele precisasse responder rapidamente, né, buscar situações ou respostas comportamentais para se proteger, né, e garantir sua estabilidade física e emocional. O que acontece, né, é que essas áreas são áreas que voltadas para a detecção de ameaça e áreas voltadas para a resposta rápida do organismo em situações de luta e fuga, elas estão superativadas em pessoas que são expostas, né, a racismo constante ou que sofrem um racismo, uma, um efeito agudo, um efeito pontual. Tanto o efeito agudo quanto o efeito crônico da exposição constante a situações de bullying e discriminação deixam essas áreas superativadas, né? Então, esses estudos mostram, de revisão, que o nosso cérebro, né, ele, de certa forma, nessas pessoas que sofrem e são contexto de discriminação muito crônico, essas áreas estão superativadas. Essas regiões estão superconectadas, essas linhas aí que mostram, estão tão hiperconectadas a ponto de poder levar ao desenvolvimento de quadros psicopatológicos, como um trauma, por exemplo, como se a pessoa precisasse estar sempre hiperalerta, hipervigil, com resposta, inclusive, de luta, fuga, esquiva, devido a um trauma, né, vivenciado aí pela situação do racismo. Esse artigo aqui também, né, bem interessante, né, da revista Stress, que é uma revista também bem renomada da literatura científica, né, traz também um modelo para a gente poder entender como que o estresse racial, né, ou trauma racial, ele afeta o nosso organismo. Ele traz aqui, então, né, um modelo muito próximo, muito análogo ao modelo que a gente vê em situações de violência, de abuso, de assalto, mas num contexto adaptado, né, e reformulado para um contexto, né, de uma violência racial. Né, aqui está um esquema aqui em inglês, né, com várias setas, várias áreas cerebrais, mas vou fazer um resumo bem grande. A ideia que esse artigo traz que a discriminação racial, tanto ela de forma mais sutil ou mais explícita, ela traz um estresse social. E esse estresse social, ele libera no nosso organismo, né, uma cascata de efeitos. Tanto efeitos como liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, que pode, se for sustentado, né, pode ter efeitos crônicos no organismo, como também, né, ativação do sistema nervoso autônomo, que leva uma carga holostática, uma sobrecarga do organismo. Então, se você sustenta isso por muito tempo, como eu já comentei,
afeta o sistema imune, né, o sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema endócrino também, levando aí, olha, para uma série de consequências na saúde física. E quando isso tudo, né, chega no nosso cérebro, né, sai do cérebro, né, o cérebro detecta isso, mas esse boom hormonal, estresse, esses gatilhos, esses alertas chegam também no nosso cérebro, ele ativam toda aquela região que eu mostrei para vocês e que trazem, né, respostas comportamentais, como aumento de suscetibilidade a estresse, mais suscetibilidade, né, à depressão. Não é algo determinista, mas a pessoa pode estar mais suscetível, né, a desenvolver ansiedade, depressão, trauma, ou até mesmo, né, em alguns casos, né, situações de suicídio, né, e agressão, né, à própria vida, né, à própria integridade física, e por aí vai. Então, nós podemos pensar, né, a partir dessa literatura, né, que existe um conceito também chamado trauma racial, né, que está relacionado com essas consequências aí dessas violências, consequências psicológicas ou neuropsicológicas que nós estamos trazendo aqui, fruto, né, dessa exposição à situação de violência. Então, esse trauma racial é um conceito, né, é uma teoria que já vem sendo bastante discutida, bastante trabalhada, né, principalmente nos últimos anos, né, vem ganhando bastante força para entender o que acontece no organismo da pessoa, o que acontece em termos de emoções, em termos de cognição, enquanto respostas cerebrais também, interações, comportamentos, quando a pessoa sofre, né, um contexto, né, passa por um contexto, né, de uma discriminação ou vive já no contexto de uma exposição crônica de segregação racial. Então, né, essa literatura traz que é possível, né, não estou sendo determinista, estou trazendo aqui, né, algumas pessoas podem desenvolver alguns comportamentos, como hipervigilância, né, a pessoa fica mais apreensiva, a pessoa tem medo de se envolver com os outros, em certos ambientes, após a experiência de racismo, evita lugares públicos, como bancos, lojas ou a própria escola. É possível também desenvolver comportamentos de agressividade, né, e depressão, com o tempo, né, postos de manifestações desses comportamentos também, como uma reação, né, de uma tentativa de se proteger, né, uma tentativa de evitar, né, passar por esse sofrimento novamente. A pessoa pode ter também, né, pesadelos ou até flashbacks da situação de discriminação, dessa situação traumática, né, quando algo lembra um evento racista, né, que foi traumático, ou a pessoa presencia uma matéria no telejornal, né, que foi exibida envolvendo violência com pessoas negras, ou sabe de uma situação, ela revive aquilo tudo, ou quando ela pega um ônibus que vai levá-la para a escola, e ela revive aquela situação, então ela pode ter tanto flashbacks, quanto também pesadelos recorrentes relacionados a isso. Pode haver também, né, maior uso de substâncias psicoativas, né? Então, algumas pessoas, né, podem buscar o álcool, outras drogas também, como uma forma de lidar com o sofrimento. Pode aparecer também comportamentos de desesperança e, né, no nível também funcional, podem surgir, né, dificuldades de concentração e raciocínio por conta de toda essa carga emocional, né, traumática, de revivescência, né, daquela experiência vivida, né, de discriminação.